Você sabia que a guerra que ficou conhecida como a Guerra para Acabar com Todas as Guerras, na verdade não trouxe uma paz verdadeira, mas sim o início de uma nova instabilidade mundial? Em 1918, o mundo estava completamente destruído pela Primeira Guerra Mundial. Milhões de soldados haviam morrido, impérios inteiros estavam desmoronando e a Europa estava em colapso econômico e social. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, e rapidamente envolveu as grandes potências do mundo em dois blocos rivais, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. O que muitos acreditavam ser uma guerra rápida se transformou em um conflito prolongado e extremamente brutal, marcado por trincheiras, lama, frio extremo, doenças, uso de gases tóxicos e batalhas que resultavam em centenas de milhares de mortes por poucos metros de território. Durante anos, nenhum dos lados conseguia uma vitória decisiva e a guerra parecia não ter fim. Mas em 1918, o cenário começou a mudar de forma definitiva. A Alemanha já estava extremamente desgastada. Sua economia estava enfraquecida por bloqueios navais que impediam a chegada de alimentos e suprimentos, e sua população enfrentava fome e desespero. No campo de batalha, os soldados alemães estavam exaustos após anos de combate contínuo. Ao mesmo tempo, a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 trouxe um reforço decisivo para os aliados, com novos soldados, armamentos e recursos que começaram a mudar o equilíbrio do conflito. Em 1918, os alemães tentaram uma última grande ofensiva, conhecida como Ofensiva da Primavera, tentando vencer a guerra rapidamente antes que os americanos chegassem em maior número, mas essa tentativa falhou. A partir daí, os aliados lançaram a chamada Ofensiva dos 100 Dias, uma sequência de ataques coordenados que empurrou gradualmente as forças alemãs para trás, em várias frentes. O colapso do exército alemão começou a ficar evidente, com deserções, falta de suprimentos e perda de posições estratégicas. A guerra já não era mais uma questão de vitória, mas de quanto tempo cada lado conseguiria resistir. Dentro das trincheiras, os soldados viviam um cenário de puro desgaste físico e psicológico. Muitos já não tinham esperança de avanço ou conquista, apenas de sobrevivência. Esse colapso geral levou ao pedido de cessar fogo. Então, no dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, foi assinado o armistício que encerrou os combates. Esse momento ficou marcado na história como o silêncio das armas, quando os tiros simplesmente pararam em toda a Europa. Soldados que lutavam há anos ficaram em silêncio, muitos sem acreditar que a guerra realmente havia acabado. Mas esse momento não representava uma paz definitiva, apenas o fim dos combates armados. Após isso, o mundo entrou em um período de negociações para definir os termos da paz. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que oficializou o fim da guerra, mas impôs condições extremamente duras à Alemanha. O país foi considerado o principal responsável pelo conflito e teve que aceitar a cláusula de culpa, pagar indenizações enormes, reduzir drasticamente seu exército e perder territórios importantes. Essas punições causaram uma crise econômica severa, inflação, desemprego e um profundo sentimento de humilhação na população alemã. Ao mesmo tempo, outros países europeus também estavam devastados economicamente e socialmente, e o mapa político da Europa foi completamente redesenhado com a queda de impérios como o alemão, austro-húngaro, otomano e russo. Além disso, o mundo ainda enfrentava outro problema grave naquele período: a pandemia de gripe de 1918, que matou milhões de pessoas adicionais e agravou ainda mais o cenário de destruição global. Ou seja, mesmo após o fim da guerra, o planeta ainda estava longe de encontrar estabilidade. O resultado disso tudo foi um período de forte instabilidade política e econômica, que anos depois ajudaria a criar as condições para o surgimento de novos conflitos, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Isso mostra que o fim da Primeira Guerra Mundial não foi exatamente um encerramento definitivo da violência global, mas sim uma pausa entre duas grandes fases de conflito da história moderna. E isso levanta uma reflexão importante. Será que o mundo realmente aprende com as guerras que trava, ou apenas repete os mesmos erros em escalas ainda maiores? Se você gostou desse tipo de conteúdo histórico, explicado de forma simples e direta, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo, você acha que o fim da Primeira Guerra Mundial foi realmente uma paz? Ou apenas o começo de algo ainda maior?